Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, início do verão. As ruas brilhavam sob luzes de neon, e o som incessante dos táxis ecoava como uma trilha sonora urbana. No bairro chique de Manhattan, um restaurante exclusivo chamado Lady Amanoir atraía uma clientela rica e elegante. O interior era luxuoso, iluminação suave, toalhas de mesa brancas impecáveis, copos de cristal e música suave de piano ao fundo. Cada detalhe exalava requinte e alto padrão. Em uma mesa perto da janela saliente, Alexander Whitmore, 42 anos, milionário conhecido por sua fortuna colossal e natureza autoritária, sorvia lentamente uma taça de vinho tinto. Seu olhar aguçado analisava cada detalhe do restaurante, cada gesto dos garçons. Nada escapava ao seu olhar, e sua reputação de perfeccionista precedeu sua chegada. Do outro lado da sala, Lila Johnson, de 23 anos, movia-se graciosamente entre as mesas. Garçonete novata, ela sabia da importância de se manter educada e profissional, apesar dos clientes exigentes. Seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, seu uniforme impecável e seu sorriso discreto transmitiam uma impressão de calma e compostura. Mas por dentro seu coração batia acelerado. Um cliente difícil poderia transformar uma noite tranquila em um pesadelo. Naquela noite, um detalhe insignificante desencadearia uma tempestade. Uma ordem que Alexandre interpretou mal foi o gatilho. Sem aviso, ele levantou a voz. Você está brincando comigo? Como pode estar tão errado? O tom era áspero, autoritário, e ecoou por todo o restaurante. Os clientes se viraram, surpresos, alguns intrigados, outros chocados. Os olhos de Alexander brilharam. Não era apenas uma crítica, era um julgamento. Mas Lila, em vez de recuar, respirou fundo. Sentia medo, sim, mas acima de tudo, uma nova determinação. Com uma voz clara e firme respondeu. Senhor Whitmore, se o senhor quer que eu o respeite, pedirei que me respeite em troca. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Um cliente nunca tinha ouvido uma garçonete falar com ele daquele jeito. O rosto de Alexander corou. Um silêncio pesado e surpreendente se instalou. Naquele momento, um choque inesperado percorreu o salão. A força silenciosa de Lila acabará de fazer um dos homens mais poderosos de Nova York tremer. E isso foi só o começo. O silêncio que se seguiu à resposta de Lila pairou pesadamente na sala. Alexander Whitmore piscou, atônito. Ninguém jamais ousara falar com ele daquele jeito, muito menos uma garçonete. Seu terno impecável de repente pareceu rigoroso demais, sério demais. E pela primeira vez ele sentiu sua autoridade vacilar. Lila permaneceu ereta, com as mãos ligeiramente cerradas sobre a bandeja que segurava. Seu olhar não se desviou do de Alexander. Havia uma certeza em seus olhos que era perturbadora, mas também intrigante. Senhor, corrigirei seu pedido imediatamente, ela disse calmamente, quase gentilmente, mas cada palavra estava carregada de firmeza. Alexander permaneceu em silêncio por um momento, os dedos batendo nervosamente na mesa. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Uma parte dele queria explodir de raiva, mas outra parte mais surpreendente o impedia de falar. Os clientes, enquanto isso, assistiam à cena fascinados. Alguns sussurravam, quem é ela? Ou, como ela ousa? Lila, ciente dos olhares, sentiu o coração bater mais rápido, mas permaneceu imóvel. Sabia que ceder seria trair a si mesma. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Alexander respirou fundo e disse em voz baixa, quase engasgado de surpresa. Muito bem, corrija a ordem. Mas, tenha cuidado no futuro. Lila assentiu e rapidamente se dirigiu para a cozinha. Assim que saiu da vista dos clientes, soltou um suspiro trêmulo de alívio. Mas lá no fundo, uma nova centelha acabará de nascer. Naquela noite ela ousara, e isso mudará alguma coisa. Alexander sentou-se à mesa, paralisado. Nunca imaginou que uma simples garçonete pudesse perturbá-lo tanto. Seu olhar percorreu a jovem, intrigado com sua calma, sua confiança e aquela dignidade que ele não sabia como avaliar. Essa simples troca, aparentemente trivial para alguns, levantou uma questão que Alexandre nunca havia considerado. Ele poderia aprender algo com alguém que ele acreditava ser inferior? E pela primeira vez, a raiva do milionário deu lugar a uma curiosidade perturbadora. O restaurante havia retornado à calma. O murmúrio dos clientes recomeçou, copos tilintaram suavemente e a música de piano preenchia o ar. Mas para Alexander Whitmore, o mundo parecia ter desacelerado. Ele não conseguia tirar a voz de Lila da cabeça, firme e decidida.
Ele respirou fundo e fez um gesto inusitado. Levantou-se e aproximou-se da jovem, que ainda estava ocupada arrumando os pratos na cozinha. Lila, espere um segundo, ele disse, sua voz mais suave do que ele esperava. Ela se virou surpresa, mas seu olhar permaneceu claro, sem medo. Senhor Whitmore, estou ocupado. Eu sei, mas eu gostaria de entender uma coisa. Lila ergueu uma sobrancelha levemente. Não tinha certeza se um milionário lhe pediria para entender alguma coisa. Alexander deu um passo à frente, baixando ligeiramente os olhos. Ninguém nunca falou comigo como você. Quer dizer, com tanta calma, com tanta franqueza. Por quê? Lila respirou fundo, com as mãos entrelaçadas em um pano. Porque eu acredito que todos merecem respeito, até os milionários. Mas respeito se dá em troca. Se você grita com alguém, você não merece respeito. O silêncio se instalou. Alexandre sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de vergonha e admiração. Aquela jovem acabará de resumir em uma única frase o que ele nunca havia compreendido. O verdadeiro poder não vinha do dinheiro, mas da dignidade. Ele não sabia como responder. Os olhos dela o encaravam, tentando ler a alma por trás daquele olhar calmo e determinado. A sinceridade de Lila o atingira mais profundamente do que todos os seus negócios, todas as suas reuniões, todos os seus contratos. Por fim, ele soltou um pequeno suspiro, algo entre uma risada e um suspiro. Você é diferente de tudo que eu já conheci. Lila deu um pequeno sorriso, mas manteve o profissionalismo. Diferente sim, mas alguém que sabe o seu valor. E para Alexander, essa verdade inesperada foi um choque. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha algo a aprender com alguém que superficialmente estava muito abaixo dele na escala social, mas muito acima dele no que realmente importava. Após o serviço, a cozinha do Diamante Negro voltou à calma. Pratos foram retirados, copos lavados e os colegas conversavam em voz baixa, exaustos da noite. Mas Lila, ainda abalada pelo confronto com Alexander Whitmore, recostou-se no balcão e soltou um longo suspiro. Como você conseguiu ficar tão calma? Perguntou Maya, uma colega mais velha, enquanto limpava um prato. Lila deu um sorriso fraco, com os olhos fixos no vazio. Eu aprendi. Meu pai sempre me dizia, respeito não se compra, se conquista. Não importa quem esteja na sua frente. Maya sentiu-o impressionada. É raro ver alguém enfrentar um cliente assim, quanto mais um milionário famoso. Lila virou a cabeça em direção à porta do restaurante, por onde Alexander passara brevemente para observar o ambiente. Ela o notara, mesmo fingindo não notar. Seus pensamentos se voltaram para sua infância, suas lutas e os anos passados trabalhando para sobreviver. Ela sabia que essa coragem não era inata, fora forjada por momentos difíceis, um pai severo, mas justo, uma mãe ausente e a necessidade de se defender sozinha do mundo. Ela nunca revelou esse passado a ninguém, mas naquela noite sentiu que algo havia mudado. Alexander Whitmore, apesar de sua riqueza e influência, acabará de se ver cara a cara com alguém que se recusava a se intimidar. E pela primeira vez ela sentiu uma estranha força nascer entre eles, a do respeito mútuo, ainda que incipiente. Enquanto isso, Alexander, à sua mesa, observava Lila à distância. Ele via mais do que a garçonete à sua frente, via força silenciosa, resiliência e algo que não podia comprar, integridade. Sua mente de empresário tentava entender como um simples encontro poderia abalar tantas certezas. A noite, que começara com uma raiva explosiva, aos poucos se transformava em uma lição inesperada para ele. E no silêncio da cozinha, Lila, sem saber, acabará de dar o primeiro passo em direção a um vínculo que viraria a vida dela de cabeça para baixo, e a de Alexander. Na manhã seguinte, Alexander Whitmore não conseguia tirar a imagem de Lila Johnson da cabeça. Cada detalhe do olhar dela, cada palavra dita com calma e segurança, ecoava em sua cabeça. Pela primeira vez, uma cliente o desafiara, e isso despertara algo nele, curiosidade. Ele entrou no Diamante Negro, incógnito, vestido casualmente e usando óculos escuros. Ninguém o reconheceu imediatamente. Ele observou Lila trabalhar com sua precisão, paciência e dignidade intactas de sempre. Cada gesto, cada sorriso que ela dava aos clientes, parecia orquestrado por uma força interior invisível. Para Alexandre era fascinante. Ele sentia que precisava saber mais. Não era mais uma questão de raiva ou correção. Ele queria entender aquela jovem capaz de enfrentar um dos homens mais poderosos da cidade. Finalmente, depois de alguns minutos observando, ele se aproximou dela enquanto ela reorganizava os pratos na mesa. Lila, olá, ele disse, deliberadamente calmo e quase hesitante. Ela olhou para cima surpresa, mas permaneceu educada. Senhor Whitmore, o senhor voltou? Sim, eu queria falar com você.
Lila hesitou. Ela conhecia seu temperamento explosivo e suas histórias de ser um milionário exigente. Falar comigo? Alexander assentiu, desta vez relaxado. Sim, não para gritar, não para corrigir um erro. Só para entender. Ela o encarou cautelosa, mas intrigada. Havia algo diferente em seu comportamento, mais humano, menos autoritário e, acima de tudo, sincero. Não sei se é uma boa ideia, Sr. Whitmore, ela disse cautelosamente, mas estou ouvindo. Foi o início de um encontro inesperado. Para Alexander, não se tratava mais apenas de uma troca profissional. Ele queria entender aquela coragem, aquela confiança, aquela força silenciosa. E para Lila foi a primeira chance de ver que por trás da riqueza e da autoridade, poderia haver alguém disposto a ouvir. Seus olhares se encontraram, e um vínculo invisível começou a se formar, frágil, mas promissor. Esse vínculo, nascido em um restaurante em Manhattan, mudaria muito mais do que suas vidas profissionais. Após alguns momentos de silêncio no restaurante quase vazio, Alexander Whitmore deu mais um passo em direção a Lila, como se atravessasse uma barreira invisível. Ele havia deixado para trás a arrogância e a raiva da noite anterior. Lila, eu queria te contar uma coisa, ele começou hesitante. Ela olhou para cima, cautelosa, mas curiosa. Sim, Sr. Whitmore. Sua voz não tinha mais o tom autoritário que abalou a sala no dia anterior. Era sincera, quase vulnerável. Eu não quero falar sobre dinheiro ou ordens de correção. Eu quero entender uma coisa. Por que você falou com tanta coragem ontem à noite? Lila deu um leve sorriso, um sorriso tímido e confiante ao mesmo tempo. Porque eu acredito que toda pessoa merece respeito. Não importa quem seja ou que tenha. Se você grita com alguém, perde esse respeito. Alexandre a olhou atentamente. Cada palavra ecoava em sua mente. Para um homem acostumado a dominar, a impor sua vontade, essa verdade o atingiu mais forte do que qualquer acordo ou contrato. Eu não sei se alguém já me disse isso, sussurrou ele. Não tinha certeza se estava falando com Lila ou consigo mesmo. Ela deu de ombros levemente. Às vezes é preciso alguém para nos lembrar. Até os milionários precisam aprender a ouvir. Ele deu um sorrisinho, quase envergonhado. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, e me surpreendeu. Lila o encarou calma e firme. Diferente, sim, mas simplesmente alguém que sabe o seu valor. Esse diálogo aparentemente simples marcou um ponto de virada. Alexandre sentiu uma mistura inesperada de respeito, curiosidade e admiração. Pela primeira vez, ele não queria comandar ou dominar. Queria ouvir e compreender. E para Lila, essa conversa mostrou que um homem, apesar de sua riqueza e influência, pode mudar se estiver disposto a aprender. Um novo relacionamento, frágil mas promissor, estava começando a se formar entre eles. Alguns dias depois, Alexander Whitmore pediu a Lila que ficasse por alguns minutos após o culto. O restaurante estava quase vazio e a iluminação fraca criava uma atmosfera intimista. Ele queria entender o que tornava aquela jovem tão especial. Lila, não quero ser indiscreto, começou ele, mas gostaria de saber. De onde vem essa força? Como você consegue ficar tão calma na frente de alguém como eu? Lila hesitou por um momento, mas decidiu responder, eu nem sempre fui forte. Venho de uma família onde era preciso lutar por tudo. Meu pai era rigoroso, mas justo, minha mãe era ausente. E eu tive que aprender muito cedo a me defender. Alexandre ouvia atentamente fascinado. Cada palavra revelava uma resiliência que dinheiro algum poderia comprar. Você passou por muita coisa, e ainda assim continua íntegro e digno. Ela sorriu levemente, mas seus olhos revelavam mágoas do passado. Cada provação me ensinou algo. Dignidade, coragem e respeito. Esses são os valores que me fizeram seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Para Alexander, essa revelação foi um choque. Ele percebeu que sua riqueza, seu poder, seus sucessos profissionais, tudo isso nunca havia exigido a mesma força interior que Lila naturalmente possuía. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha algo a aprender com alguém que inicialmente havia subestimado. Eu acho que você me ensinou mais em poucos minutos do que eu aprendi em anos no meu escritório, ele admitiu, com a voz cheia de rara sinceridade. Lila deu de ombros modestamente. Talvez, mas às vezes precisamos nos lembrar do que realmente importa, mesmo para milionários. Naquele momento de silêncio, um vínculo invisível, porém poderoso, formou-se entre eles. Não era mais simplesmente o respeito que uma garçonete tinha por um cliente, nem a curiosidade que um milionário tinha por um funcionário. Era o reconhecimento mútuo de uma força interior e de uma humanidade que nenhum dos dois havia explorado plenamente. E naquele silêncio, Alexandre sentiu pela primeira vez que um encontro poderia realmente mudar uma vida.
Poucos dias depois, Alexander convidou Lila para encontrá-lo em seu escritório, um espaço elegante, porém acolhedor, longe da agitação do restaurante. As paredes estavam decoradas com pinturas modernas e fotografias de seu trabalho beneficente. Ele queria lhe oferecer algo inusitado, mas não tinha certeza de como ela reagiria. Lila, ele começou, fechando a porta delicadamente atrás dela, fiquei impressionado com sua coragem, sua paciência e a maneira como você trata os outros. Gostaria de lhe propor algo. Lila ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Que tipo de coisa, Sr. Whitmore? Alexander respirou fundo. Quero que você trabalhe comigo. Não como garçonete, não como funcionária, mas na organização dos meus projetos de caridade. Acho que sua força, seu senso de respeito e seu discernimento podem realmente fazer a diferença. O rosto de Lila congelou. Trabalhar para um milionário de quem ela inicialmente não gostava parecia arriscado. Ela havia testemunhado sua raiva e sua autoridade avassaladora. E, no entanto, algo em seus olhos mostrava que ele não estava brincando. Eu não sei, ela sussurrou hesitante. Não quero ser um peão nos seus negócios. Alexander se aproximou levemente, sem agressividade, apenas com uma sinceridade rara. Não se trata de pioneirismo, Lila. Quero aprender com você, trabalhar com você, e talvez consertar algumas coisas que eu possa ter esquecido até agora. Ela olhou para ele, analisando suas palavras e expressão. Não havia manipulação, nenhum poder imposto. Apenas um respeito que começava a emergir, frágil, mas real. Depois de um longo silêncio, ela finalmente disse, muito bem, eu aceito. Mas com uma condição, quero ser respeitada e quero que minhas ideias sejam levadas em conta. Alexander sorriu desta vez com sinceridade. Você vai conseguir, Lila. Eu prometo. Naquele dia, um novo capítulo no relacionamento deles começou. O que começara como um confronto explosivo no restaurante se transformará em uma colaboração improvável, construída com base no respeito e na confiança. E para Alexandre era uma aposta arriscada, mas pela primeira vez ele queria correr o risco. Poucas semanas após o acordo, Lila e Alexander se encontraram na grande sala de reuniões do escritório dela. Documentos, planos e listas de convidados para sua primeira festa beneficente estavam espalhados sobre a mesa. Lila, concentrada, analisava cada detalhe, cada arranjo logístico, cada necessidade dos beneficiários. Alexander, precisamos pensar na recepção, nos voluntários e em como apresentamos os projetos. Se apenas um erro for cometido, alguns jovens correm o risco de perder oportunidades valiosas, explicou ela com confiança. Alexander, impressionado, assentiu. Você tem razão. Eu pensei que tudo estivesse sob controle. Mas você tem razão, nada está sob controle se você não planejar cada detalhe. Lila sorriu. É por isso que estou aqui. Não lido apenas com os problemas visíveis. Penso no que ninguém vê. A gala finalmente chegou. As luzes brilhantes, a música suave, os convidados prestigiados e os jovens beneficiários entusiasmados criaram uma atmosfera vibrante. Cada detalhe, cada movimento foi pensado por Lila. Alexander observou, impressionado, enquanto ela coordenava as equipes, lidava com o inesperado e exibia o trabalho dos jovens. No final da noite, Alexandre falou diante de todos os convidados. Este sucesso jamais teria sido possível sem a ajuda de uma pessoa extraordinária. Lila Johnson demonstrou que uma mente determinada e um coração honesto podem realizar milagres. Aplausos ecoaram pela sala. Lila, corada, mas orgulhosa, permaneceu discretamente ao lado dele. O que começara como um confronto no restaurante se transformará em uma colaboração eficaz e respeitosa. Alexandre percebeu algo importante. Esse sucesso não se devia à sua riqueza ou influência, mas à habilidade, coragem e inteligência de Lila. Pela primeira vez, ele entendeu que o verdadeiro poder vinha do respeito mútuo e dos talentos complementares. E naquela noite, uma sólida confiança começou a se desenvolver entre eles, prontos para apoiar projetos ainda mais ambiciosos. Poucas semanas após o sucesso da gala, Alexander decidiu retornar ao Black Diamond, o restaurante onde tudo começou. Lila ficou surpresa ao vê-lo, desta vez com um sorriso sincero e sem tensão. Eu queria te mostrar uma coisa, Lila, ele disse, convidando-a a segui-lo. Eles se sentaram em uma mesa central, e Alexander falou aos clientes e funcionários. Esta noite não estou aqui como um milionário, mas como um homem que aprendeu uma lição importante. Os clientes ficaram em silêncio, intrigados. Alexandre continuou. Quero prestar homenagem a alguém que me lembrou o verdadeiro significado de respeito, coragem e dignidade. Essa pessoa não tem um título de prestígio nem uma fortuna colossal, mas me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Lila Johnson.
Um silêncio respeitoso se instalou, seguido de aplausos por toda a sala. Clientes e funcionários ficaram emocionados com o reconhecimento público. Lila, corada mas orgulhosa, sentiu o coração bater mais rápido. Ela nunca imaginara que sua simples autodefesa pudesse ter tanto impacto. Alexandre acrescentou com os olhos fixos nela. Sua coragem, integridade e determinação são o que fazem a verdadeira diferença neste mundo. É uma honra trabalhar com você. Lila respondeu humildemente. Obrigada, mas eu só fiz o que tinha que fazer. Este momento, mais do que apenas reconhecimento, consolidou o vínculo entre eles. Mostrou que respeito e admiração mútuos podem transcender diferenças de status, idade e riqueza. Clientes e funcionários compreenderam que a verdadeira liderança não vem do poder ou do dinheiro, mas da capacidade de reconhecer o valor dos outros e aprender com eles. Naquela noite, naquele restaurante onde tudo começou com um confronto explosivo, um vínculo duradouro foi formado, um vínculo de confiança, admiração e um relacionamento promissor, prontos para realizar grandes coisas juntos. Com o passar dos meses, Lila Johnson e Alexander Whitmore trabalharam juntos em diversos projetos de caridade e eventos públicos. Cada colaboração fortaleceu o respeito e a admiração mútuos. O que começou como um confronto explosivo em um restaurante floresceu em uma forte parceria construída com base na confiança e no valor mútuos. Certa manhã, Alexander convidou Lila para uma reunião especial em seu escritório. Havia planos, ideias e projetos para o ano seguinte. Mas desta vez ele não era apenas um empresário exigente, era um mentor, um parceiro que ouvia e aprendia. Lila, disse ele sorrindo, eu queria te dizer uma coisa. Você mudou minha maneira de ver as coisas. Você me ensinou que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, mas da coragem e da dignidade. Você me lembrou que o respeito realmente significa. Lila, comovida, mas modesta, respondeu, eu só fiz o que sabia ser certo. Mas fico feliz que tenha feito diferença, até para você. A colaboração deles rapidamente ganhou reconhecimento, e seus projetos influenciaram a vida de centenas de jovens carentes. Alexander e Lila criaram uma equipe onde cada ideia importava, cada voz era ouvida e o sucesso era medido não pelo dinheiro, mas pelo impacto nos outros. Certa noite, em uma cerimônia para celebrar seus sucessos, Alexandre falou diante de todos os convidados. O que conquistamos juntos é mais do que um sucesso. É a prova de que respeito, coragem e integridade podem transformar vidas. E tenho uma pessoa a quem agradecer por me mostrar isso, Lila Johnson. Lila, ao lado dela, sentiu um profundo orgulho. Ela ousara se manifestar, se posicionar e permanecer fiel aos seus valores. O que começara como um simples erro de pedido tornará-se um símbolo de coragem e dignidade. E naquele momento, Alexander e Lila entenderam que seu encontro não foi acidental. Juntos, eles abriram uma nova página. Uma página onde o respeito mútuo, a confiança e a coragem poderiam mudar tudo. Naquela noite, o mundo parecia mais justo, e sua parceria, mais forte do que nunca, mostrou que mesmo diante do poder e da riqueza, uma voz corajosa poderia transformar a vida de todos que tivessem o privilégio de ouvi-la.